Bom dia. Bom dia, turma. Tudo bem? Bom dia, galera. O pessoal tá entrando aqui. Bom dia. A gente tinha combinado, né, de fazer as aulas assíncronas, eu gravar e passar para vocês para não tirar dúvidas, mas essa semana foi uma loucura aqui e eu não consegui fazer isso. Eu não consegui estar gravando a aula. Então, essa primeira aqui, que é uma aula mais tranquila, né, na verdade, a gente faz ela de maneira síncrona, né? Aí é ao vivo, e as outras depois a gente adota aquele método que a gente discutiu na semana passada, né? Então, vocês já estavam com os slides aí também, né? Da aula de hoje, né? Então, quem já meio que estudou, já deu uma olhada, já está meio que por dentro do assunto da aula de hoje. A aula de hoje é bem tranquila também, né? É uma aula mais introdutória. Acredito que talvez aí quem tenha visto a parte de elétrica no ensino médio, né, deva ter visto também esse conteúdo que a gente vai falar hoje aqui, ok? Vamos lá então, vamos começar? Aqui estão aquela divisão do curso, né? Que a gente já tinha feito lá, a parte de métodos, né? Aliás, ninguém me mandou ainda os grupos do seminário, viu? Ainda estou esperando lá. Faltou mandar os grupos do seminário. Não vi ninguém mandando. Não sei se alguém já definiu, se não definiram. Né? Lembrando que quem definir primeiro leva o tema primeiro. Né? Essa foi a nossa ordem lá. Né? Aqui também pode colocar aqui materiais magnéticos. Né? Faltou aqui também. Ok? Então, definindo a listinha. Ah, beleza. Maravilha, então. Sem problemas. Então, só para dizer aqui que faltou materiais magnéticos, né? Aqui está a nossa bibliografia. E vamos começar aí falando de cargas elétricas, né? Qual é a ideia aí da nossa carguinha? Então, a carga elétrica, ela é uma grandeza intrínseca das partículas de matéria. Né? O que eu digo intrínseca? É uma coisa natural, né? Toda partícula possui carga elétrica, assim como toda partícula possui massa. Okay? É uma da natureza das partículas possuírem cargas elétricas. Então, está associada à própria existência das partículas. Aonde a gente vê carga elétrica? Né? Porque é uma coisa que é um conceito completamente abstrato. A gente não consegue enxergar. Se bem que hoje a gente tem alguns microscópios aí bem já ativos, né, com nanotecnologia, dá até para enxergar, entre aspas, um átomo, mas a gente enxerga os efeitos, né, dessas cargas elétricas, por exemplo, naquelas TVs de tubo, né, TV de caixa, já alguém já deve ter tido essa TV, né, embora todo mundo hoje tenha TV de tela plana aí, mas nessas TVs de tubo, né, o que acontecia quando você ligava uma TV dessa? Né, você sentia uma certa estática na tela, não é mesmo? Você colocava o braço ou o cabelo, a cabeça perto da tela, não ficava tudo arrepiado ali. Já fizeram isso já? Alguém já fez isso? Né? Não é verdade? Então, isso é justamente as cargas elétricas agindo, né? Porque aquele tubo de TV, ele é chamado de tubo de raios catódicos, ok?
E ali são elétrons, né? Ali naquela tela, né? Eles estão sendo bombardeados na tela para formar a imagem. Então, eles têm que estar aquecendo a tela primeiro, né? Criando ali uma superfície eletrizada para que a imagem se forme. Então, quando você ligava, né? Ou desligava, você tinha ali aquelas cargas sobressalentes na tela, né? Então, essa era a ideia aí das cargas elétricas nessa TV. Outro exemplo que a gente vê a carga elétrica no dia a dia são atritos de superfícies. Então, se você atritar plástico, vidro, lã, seda, metal, etc., você consegue obter alguns efeitos de carga elétrica. Não sei se alguém aqui já viu, né? Mas ou já sentiu esse efeito, já apertou a mão de um colega, quando a gente podia apertar a mão aí, né? No tempo normal, fazer um cumprimento e tomar um choque. Já fizeram isso? Já? Alguém já sentiu a pessoa eletrizada? Um amigo, um colega? Sim. Por que acontece isso? Porque geralmente esses materiais, né? Eles são materiais do tipo é, condutores, né? Quando você faz um atrito. Oi, alguém está falando aí comigo? Não? Quando você atrita algum tipo desses materiais, você está arrancando elétrons, né? Ou produzindo cargas positivas ali, que acaba gerando, né, esse disparo de carga, né, esse choque. Né? Um exemplo clássico disso são geralmente agora, né, dias frios e quentes, e secos, desculpa. Quando você está dormindo enrolado num cobertor, né? Mas um cobertor mesmo, não um edredom, né? Aquele cobertor de pelinhos lá, né? Imagina que você está com aquele cobertor. Então você está enrolado nele, né? Você fica a noite inteira atritando naquele cobertor, né? Aí quando você levanta, o que acontece? Você vai lá e vai abrir a porta do seu quarto, né? E põe a mão na fechadura da porta, né? A fechadura da porta é de metal. Você toma um puta de um choque, né? Caso alguém tenha essa curiosidade de fazer isso nesses dias aí, mais frios e secos, pode fazer. É tiro e queda. Você fica dormindo porque você está atritando, né? O seu corpo, o corpo humano é condutor, né? Basicamente água. Então, quando você atrita em um tipo de lã, né? O material do cobertor, né? Você está arrancando elétrons dele, né? Então você está se eletrizando. Quando você é, vai abrir a porta do quarto e pega na maçaneta de metal, a maçaneta também é condutora. Então existe um fluxo de carga, né, do seu corpo para a maçaneta, né, que é o choque. Né? Então você acaba tomando um choque aí dessa maneira. Esse é o mesmo mecanismo que acontece quando você aperta a mão de uma pessoa. Né? Às vezes essa pessoa tá eletrizada, ela se atritou, ela tá com uma blusa de lã, né? Ou ela estava em algum carro, né? Ou alguma coisa ficou atritando com ela, né? E ela está eletrizada, e você, quando aperta a mão dela, você dá um choque, né? Isso faz parte. Mesmo atrito com plástico, né? Às vezes você está nessas carteiras da Unesp, né? Ali, que a gente pouco sentou, né? A maioria das carteiras são de plástico. Então, se você fica atritando num paraquedas, né? Tem a famosa formiguinha na bunda, não é verdade? Ali você acaba fazendo atrito e gerando cargas elétricas que depois pode ser ali descarregado numa pessoa com um aperto de mão. Tudo bem? Beleza? Esse é o funcionamento, né? Aí, a ideia dos fenômenos que a gente pode ver no mundo macroscópico com as cargas elétricas. E, além disso, essas cargas elas possuem uma natureza binária. Né? A natureza binária, elas podem ser ou positivas ou negativas. Né? Então, o tipo de interação entre elas vai depender dos sinais. Né? Então, por exemplo, se eu tenho sinais opostos, né, uma carga positiva e uma carga negativa, eu tenho uma atração. Então, a carga se atrai. E se eu tenho mesmo sinal entre as cargas, né, ou positivo e positivo, ou negativo e negativo, isso gera para mim uma repulsão. Então, temos aqui
as cargas se repelindo. A unidade medida no sistema internacional de cargas é o Coulomb, C maiúsculo, né? Então a gente sempre está medindo aí as cargas em coulombs. Mas, na grande maioria dos casos, né, a gente vai estar usando os prefixos de ordens de potência de 10 para estar representando, né? Então, por exemplo, nanocoulomb, que seria 10 a menos 9 coulombs, microcoulomb, que é 10 a menos 6 coulomb, milicoulomb, 10 a menos 3 coulombs e assim por diante. Então, os prefixos, né, aqui, que simbolizam as ordens de potência de 10 aqui, são os mais usuais para estar descrevendo as carguinhas elétricas. E o porquê que eu tenho essa diferença de iteração, né? Por que a massa não me dá essa diferença de iteração? Porque a massa, basicamente, ela é apenas positiva, né? Então, a interação entre massa é apenas de atração, né? Lembra da força gravitacional? A força de Newton, né? De Gzão, Emão, Eminho, sobre D quadrado. Né? Essa é a minha força gravitacional. A gente viu isso aqui lá no curso de mecânica. E aqui existe só atração. Né? Então, pela natureza da carga elétrica ser binária, ela permite que a gente tenha outros tipos de interação. E isso acaba gerando para a gente um leque de oportunidades, de possibilidades diferentes, né? De arranjos de fenômenos diferentes. Ao invés só de atração, eu posso ter atração e repulsão com as cargas combinando. E isso acaba gerando vários e vários fenômenos, que é o que a gente vai estar interpretando aqui na aula de Física 3. Tudo bem, gente? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Beleza? Ok. Então, aqui é só um pequeno experimento, né? Geralmente eu faço esse experimento na aula, mas o experimento está lá na Unesp, lá, e eu esqueci que ele estava lá. Eu procurei ele hoje de manhã aqui, eu não achei. Mas eu vou tentar mostrar ele aí nas próximas aulas gravadas, aí ver se a gente consegue ver. Que a gente fazendo o experimento de atrito, né? Então, se você pegar duas hastes de plástico, né? E atretar com um pedaço de pele aqui, né? Que seria um cobertor, no caso, as duas ficam negativas e elas acabam se repelindo, né? Então, existe aqui uma repulsão. Se eu pego vidro, né? E atrito o vidro, por exemplo, em seda, aqui, o vidro fica carregado, né? Os dois positivos, e eles acabam se repelindo também. E depois, se eu pego, por exemplo, o pedacinho de plástico que eu tinha pegado antes e o pedacinho de vidro, aí eu vou ter um tipo de atração, né? O mesmo acontece se eu pegar os materiais, né? Que eles foram atritados também, eu consigo ter uma atração. Então, esse é apenas um experimento que geralmente eu faço aqui na aula, mas os meus materiais e experimentos estão lá na faculdade, eu preciso ir lá buscar essas coisas aqui. Este quadro não sai de casa aí para quase nada, e tudo material de experimento acaba ficando lá. Mas eu vou buscar, prometo. Isso é só um experimentozinho, né, para a gente confirmar aí atração e repulsão. Só para a gente lembrar um pouquinho, né, a gente já tinha visto essas propriedades lá na aula de Física 1, na parte de introdução à física nuclear, um pouquinho da natureza atômica. Então, o nosso átomo, essa aqui é a concepção artística, né, de átomo, né, núcleo e eletrosfera. A gente sabe que as nuvens eletrônicas, elas têm aí formatos um pouquinho peculiares, né, como a gente já tinha visto. O orbital P tem o formato de lemniscata, né, o orbital S é um formato esférico e assim por diante. Então, mas aqui são basicamente duas componentes, né, a eletrosfera, que é a parte onde ficam os elétrons, né, que é a nossa nuvem eletrônica, e o núcleo, que é onde estão ficando os prótons e nêutrons, né? Prótons positivos e nêutrons de carga neutra. Então, basicamente, todo o volume do átomo é baseado no núcleo, né? Ele tem aí 99% da massa do átomo está no núcleo, okay? E o resto está aí na eletrosfera. Né? A diferença aí, basicamente, entre o núcleo
e uma nuvem eletrônica, né, uma distância de 10 a menos 10 metros, bem pequenininho. E o núcleo, né, ele tem basicamente um raio aí de 10 a menos 15 metros, né? Basicamente seria, imagina que você está aqui num estádio de futebol, né? Essa aqui é a nossa concepção aí que a gente faz sempre, né? Aqui o nosso estádio aqui. Então você tem o campo, né? Certo? Então, o campo. Aqui. Então a eletrosfera seria todo o estádio, né? Toda a parte aqui da orla, né? Da arquibancada, etc. E o núcleo, ele seria a bola no meio de campo. Né? Essa seria a concepção artística, né? Perceba que você tem aqui 5 ordens de grandeza, né? 10 a menos 10, 10 a menos 15. Então, é basicamente 100 mil vezes menor, né, o núcleo do que a eletrosfera. Então, essa concepção aqui de eu ter a eletrosfera ser um estádio de futebol e a bola no meio de campo ser um núcleo, né, ela faz jus aí a essa ordem de grandeza, de diferença, né, de 10 a menos 10 para 10 a menos 15. Algumas características e constantes, né? Então, o próton, ele possui carga positiva e uma massa de 1,67310 a menos 27 quilogramas. O nêutron não possui carga, mas uma massa de aproximadamente igual ao do próton, né? 1,67510 a menos 27. E o elétron, carga negativa e uma massa de 9,110 a menos 31 quilogramas. Guardem esses valores aqui, viu, gente? Porque nos exercícios da lista que eu vou estar passando, né, às vezes ele não está falando esses dados, né? Então, tipo, ele fala um elétron, ele fala um próton, e ele não dá a massa, ele não dá a carga. Por quê? Porque isso é basicamente constante, né? Já está implícito que esse valor é constante, né? E você basicamente sabe esse valor. Então, se você precisar desses valores, né, você toma esse slide aqui como referência, esses valores tabelados, né, de massa para cada uma das cargas, das partículas elementares, né, que constituem o nosso átomo. E as cargas, né? Então, o elétron ele tem uma carga negativa de 1,602 10 a menos 19 coulombs. O próton tem a mesma carga, só que positiva, 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, mais. E o nêutron a gente chama de zero, né? Mas ele tem uma carga aí da ordem de 10 a menos 23. É porque a gente considera a densidade de carga dele bem próxima de zero. Então, aqui tem uma densidade de carga próxima do zero. Então, a gente representa geralmente o elétron como um Ezinho menos, o próton como um Pzinho mais e o nêutron como um N0. E tudo isso aqui a gente já tinha visto lá na aula de Física 1, né? Só uma lembrançazinha aí das propriedades atômicas. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza? Certo. Vamos lá, então, para outras definições, né? A parte aí de íons, cátions e ânions, né? O que seriam isso? Também um pouquinho de revisão aí do que a gente já tinha visto em Física 1. Bom, basicamente, né, o que é um íon e o que é um átomo neutro? Então, o átomo neutro é o átomo que possui o mesmo número de prótons e elétrons, né? Ou seja, a carga elétrica dele líquida é zero. Então, por exemplo, você toma aqui o átomo de lítio, né? O lítio 3. Aqui. Então, o lítio 3, ele possui aí 3 prótons, né? Que são aqui os vermelhinhos dentro do núcleo, e 3 elétrons. Então, tá aqui. Como a carga do próton é igual à carga do elétron, né? Então, Q menos é igual a QP mais, em módulo, né? Aí, vamos dizer assim. Então, as cargas aí acabam se anulando, né? A quantidade de carga negativa é igual à quantidade de carga positiva. Então, eu tenho aqui um átomo que é chamado de nêutron.
Se esse átomo está desbalanceado, né, ou seja, se ele tem prótons em excesso ou se ele tem elétrons em excesso, ele é chamado de íon. Então, um íon é a concepção de um átomo não neutro. E esse íon ele pode ser ou positivo, né, se ele tiver aí excesso de prótons, ou negativo, se ele tiver excesso de elétrons. Então, vamos pegar a ideia aqui, ó, nesse desenho do meio, eu tenho um átomo de lítio que está com excesso de prótons, né? Então, aqui ele tem, ó, 1, 2, 3 prótons e 2 elétrons. Então, existem mais prótons do que elétrons, né? Então, a minha carga líquida, ela é positiva, ok? Então, ele é chamado íon positivo, também conhecido como cátion. Esse é o nome aí do nosso íon positivo. Já se eu tiver situação contrária, né, se eu tiver aí um excesso de elétrons, no caso aqui o lítio menos, né? Então esse camarada aqui ele é conhecido como Li mais, né? Porque ele tem excesso de prótons, e esse aqui é conhecido como Li menos, que ele é o íon de lítio negativo. Então ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons e 3 prótons. 1, 2, 3. Note que eu nem estou contando os nêutrons, né? Porque o nêutron aí, basicamente, a carga é nula, né? Então ele não está entrando na jogada do balanço líquido de carga. Então, esse lítio negativo, né, com excesso de elétrons, ele é também chamado de íon, porque ele está desbalanceado, né, aí em relação à carga líquida, e ele é conhecido como ânion, né, que possui aí um excesso de elétrons. Então, essa é a nossa classificação para átomos neutros, íons, cátions e ânions. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Tranquilos? Beleza? Tudo ok? Maravilha. Dando sequência aqui, então. Vamos falar sobre algumas definições, né? O que são, como a carga elétrica, ela acaba fazendo parte, né, do nosso dia a dia aí, a partir dos materiais condutores. Então, o que é um material condutor? É um material que tem uma facilidade de movimento de cargas elétricas devido à presença do que eu chamo de portadores de carga, ou seja, os nossos elétrons livres. Exemplos de materiais condutores, né, basicamente todos os metais, né, do nosso trabalhinho aí do seminário, né, cobre, ouro, alumínio, metais em gerais e a nossa água comum são materiais condutores. O porquê que ele é condutor? Vamos dar uma ideia aí da condutividade desses materiais. Então, por exemplo, vamos pegar o átomo de cobre. O átomo de cobre ele possui um número atômico 29, né? E a distribuição dele, né? Lembrando aí as nossas aulas de Física 1, onde a gente já tinha visto toda a parte de distribuição eletrônica e números quânticos, né? Dos elementos. Então, aqui, ó, ele começa a distribuição, né? Com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, 3p6, e ele termina aqui, né? Ó, existe um desbalanceamento, vamos dizer assim, entre o 3D9 e o 4S2, né? Então, ele formando aqui 29 elétrons. O que acontece, né, na hora que ele está fazendo aqui 3D9, 4S2? Ao invés de eu deixar a última camada dele, né, que seria a minha camada de valência, aqui, ó, 3D9, o que eu faço? Ele é preenchido aqui com 3D10 e deixo a camada última aqui com 4S1. Então, na última camada dele, né, na hora que a gente completa as camadas eletrônicas, ó, ficou 2, 8, 18 e na última camada ficou 1.
que é justamente esse camarada que está aqui, ó, né, que faz aí o alusão ao meu 4s1. Esse 4s1, né, esse único elétron que está aqui, ele é o que a gente chama de elétron livre, né? Por quê? Porque eu preciso fornecer pouca energia para ele, qualquer peteleco de energia é o suficiente para eu arrancar esse elétron da camada, né? E quando eu arranco esse elétron da camada, né, geralmente aqui o meu cobre ele fica positivo, né, porque ele perdeu um elétron, né, fica mais aqui, e aí ele está conduzindo, né, porque esse elétron ele vai pulando na rede cristalina da estrutura atômica do material. Então imagina que eu tenho aqui, ó, como se fosse uma rede cristalina, né? Aqui, eu não sei se o cobre é cubo de face centrada, cubo de corpo centrado, né? Vocês viram isso aí já em mineralogia, né? Basicamente, mas imagina aqui que a gente tem aqui uma rede cristalina. Então, o que acontece? Esse elétronzinho que está aqui, ó, né? Que é arrancado aqui, ele vai pulando, né? De átomo em átomo, de rede em rede, né? Ou seja, quando ele vai pulando, né, ao longo da rede cristalina, ele está conduzindo, né? Ou seja, é um movimento de carga elétrica. Tá? Então, justamente aqui, ele modifica esse rearranjo da distribuição eletrônica, né, de 3d10 para 4s2, justamente para poder estar arrancando esse pedacinho aqui, esse único elétron lá de dentro, e aí estar conduzindo. Logicamente que para eu estar arrancando esse elétron e fazendo ele ser conduzido, eu preciso de uma energia, né, pequena, o que a gente chama de trabalho elétrico ou diferença de potencial. Para fazer isso, né, então eu tenho que ter um potencial positivo e negativo ligado na rede, né? Ou seja, é necessário que eu tenha uma pilha, né? A famosa pilha aí, né? A pilha de 1,5 V, a pilha comum, ela tem aí justamente essa diferença de potencial, ela fornece para a gente o que eu chamo de trabalho elétrico, e esse trabalho fornece a energia necessária para que esse elétron fique pulando ao longo da rede cristalina do nosso material. Essa é a ideia, né? Até porque se eu pego um pedaço de cobre, imagina que eu pego um pedaço de fio, por exemplo, aí na sua casa. Se esse fio não está ligado na rede elétrica ou numa pilha, ele não conduz a eletricidade, né? Você não pega um pedaço de cobre e toma um choque, assim, do nada. Né? Não funciona dessa maneira. Então, eu tenho que ter necessariamente essa energia para poder estar arrancando o elétron ali, fazer ele se locomover ao longo da estrutura cristalina da rede, né? E aí sim, ele está conduzindo eletricidade, ele está ali portando carga, né? O que a gente chama aí de elétron livre. Se eu não tenho essa diferença de potencial, aí eu não tenho esse movimento da carga, tá? Então é necessário que exista essa diferença de potencial para produzir o que a gente chama de corrente elétrica depois. Essa é a ideia aí dos materiais condutores, né? A grande maioria dos materiais condutores, eles possuem, né, essa característica de um ou dois elétrons no máximo na última camada, então fica fácil de eu estar arrancando esses camaradas, né? Então é por isso que a gente chama esses materiais de condutores, né? Essa é uma das coisas que eu quero que vocês coloquem no seminário, lá, esse tipo de característica, né, dos materiais, se eles são condutores ou não, distribuição eletrônica, característica de eletronegatividade, etc. São coisas que tem que ter no seminário também, né, essas propriedades físicas e químicas aí de cada um dos materiais. E se eu pegar, por exemplo, algum outro tipo de material que tenha mais elétrons aqui na última camada, né, ó, então, imagina que eu tenho aqui 4 ou 5. Né? O que acontece com esses 4 ou 5 aqui? É mais difícil eu arrancar. Ou seja, eu preciso de uma maior energia para estar tirando esses caras aqui, né? E fazer aí a minha corrente fluir, né? O meu portador de carga andar ao longo da estrutura cristalina. Então, o material condutor, geralmente ele tem um ou dois aqui. Se eu tenho mais do que isso na última camada, né? Que eu chamo aí de camada de condução, aí o meu material já não é do tipo condutor, né? Ele pode ser aí semicondutor ou isolante, né? Essa é a ideia aí da classificação dos materiais. Tudo bem, gente? Beleza? Deu para pegar a ideia? Olhando aí a distribuição eletrônica do cobre, o porquê dele ser um condutor?
Todo mundo conseguiu visualizar isso aí? Essa última camada, ele está arrancando o elétron, tudo certo? Ok, beleza. Para não falar que não falamos dos condutores, né, dos isolantes aí, no caso, né? Então, os isolantes, eles estão relacionados, né, com alguns tipos de materiais bem característicos, né, como plástico, borracha, vidro, madeira, água destilada, né? Não é à toa aí que a gente usa a borracha e madeira, né? Quando você fala algum pensamento ruim, né? A pessoa bate 3 vezes na madeira, né? Por que ela bate? É justamente para isolar o pensamento, né? Porque a madeira é um isolante, né? Não sei se alguém aí já tinha feito esse insight aí, mas é conhecimento mundano aí, né? A pessoa bate na madeira para isolar alguma coisa, mas são esses tipos de materiais, eles são aí isolantes porque existe essa dificuldade, né, de movimento de cargas elétricas. Não, essa dificuldade, ela existe além daquilo que eu comentei ali, dele requer um pouco mais de energia para estar arrancando o elétron, né, mas na prática, ela é definida a partir do que eu chamo de gap de energia, que é como se fosse um desnível, né? Um vão na estrutura atômica entre a banda de valência e a banda de condução, que é o que a gente chama de nível de Fermi. Então, olha só. Olha esse desenho que está aqui, ó. Que eu estou circulando em vermelho aqui. Essa aqui é o meu nível de energia dos elétrons, né, para um condutor. Isso aqui está em inglês, eu não consegui achar isso em português na internet. Mas olha só, a banda de valência tá ali, né? O meu eletrozinho lá, o 4S1. Se eu forneço um pouquinho mais de energia para ele, ele entra no que eu chamo de banda de condução, né? E aí sim ele pode ali ser livre para ser feliz, né? Ali passeando na estrutura cristalina e conduzindo a nossa eletricidade. Então, perceba que aqui, ó, esse nível de Fermi, né, que é esse vãozinho aqui entre as duas bandas, né, ele é pequeno num condutor. Ou seja, qualquer energiazinha que eu dei, qualquer peteleco que eu dei nesse elétron, ele é conduzido. Né? Então, por isso que a gente chama aí os materiais de condutor. Já no semicondutor, ok? No caso aí do silício, no caso do germânio também, né? Essa banda de condução, ela é um pouquinho maior, né? Esse gap, né? O vão aqui. Então, é necessário um pouquinho mais de energia para que o elétron passe da banda de valência para a banda de condução. É por isso que, por exemplo, quando você olha num gráfico, né, de semicondutor aqui, de tensão por corrente, por exemplo, ele só começa a conduzir, né, ele tem um gráfico aqui, ó, ele começa a conduzir a partir de um certo valor aqui, né? Então, por exemplo, para o silício, se eu não me engano, é 0,7 volts e para o germânio é 0,3 volts, ou ao contrário, agora não lembro de cabeça aqui, mas é um valor bem crítico aqui, né? Um valor característico que ele só começa a conduzir a partir desse valor, que é justamente quando ele vence, né, o gap aqui do nível de Fermi. Então, esse é um material semicondutor. Já para o material isolante, né, você vê aqui que existe uma diferença enorme, né, entre as duas bandas, banda de valência e banda de condução. Né? Então, esse nível de Fermi ele é gigantesco. Então, para um isolante estar conduzindo, eu preciso estar fornecendo uma energia assombrosa, né? Muito grande aí para eu estar conduzindo energia elétrica a partir para um isolante. Ok? Então, esse nível de Fermi aqui, esse gap de energia, né, ele simboliza justamente essa diferença entre os condutores e os isolantes na que a gente chama de banda de valência e banda de condução. Né? Basicamente, se eu pegar aqui um que eu chamo de quadrupolo, né, que é esse desenho que está aqui, ó, essa aqui seria a minha banda de condução.
Imagina que eu tenho aqui 2 prótons e 2 elétrons. Então, para esse elétron vir para cá, para ele ser arrancado aqui para minha banda de condução, né? Esse aqui é o meu nível de Fermi, é o nível que eu preciso vencer, né? Para estar ali conduzindo uma corrente, né? A partir do material. Tudo bem, gente? Beleza? Essa é basicamente a diferença. A gente vai estudar um pouquinho depois melhor os materiais isolantes e condutores, quando eu estiver falando lá de corrente elétrica e resistência, né? Características como resistividade, condutividade, etc. A gente vai ver lá na frente. Aqui é só uma ideia para a gente ver o que está acontecendo com as cargas elétricas, né? Como é que elas se movimentam, quais são os fenômenos atrelados a essas carguinhas elétricas. Maravilha? Tudo bem? Dúvidas? Tudo certinho mesmo, gente? Aline, Carol, Cristiane, Emily, Felipe, Gabriel, Giovanni, Júlia, Guilherme, Igor, Isabela, João Vitor, Letícia, Lívia, Lucas, Nicole, tudo bem, gente? Isso, Nicole, exatamente isso. Muito bem. O isolante é só um mau condutor. É exatamente essa a ideia. Ele possui, quando a gente for ver lá, existem aí duas propriedades, né, que a gente chama aí de condutividade e resistividade, né? Uma é o inverso da outra. Então, por exemplo, materiais que são bons condutores, né, são péssimos isolantes. E materiais que são bons isolantes são péssimos condutores. Então, essa é justamente a ideia, né? São inversos aí. Tudo bem? Certinho? Ok. Vamos então, né, falar aí da nossa carguinha quantizada, né? O que é uma carga quantizada? Bom, a gente está falando aqui de elétrons e de prótons, né? Mas, por exemplo, essas cargas elétricas que a gente está vendo na TV, por exemplo, de tubo, ou a carguinha que a gente toma choque, né? Ela não é um único elétron ou um único próton. Elas são vários elétrons e vários prótons, né? Então, essa carguinha elétrica que a gente chama aqui, ela é quantizada. O que significa ser quantizada? Significa que ela possui uma quantidade inteira, né, de elétrons ou de prótons, né? Basicamente, ela é dada por essa expressãozinha aqui, ó, mais ou menos Ne, aonde esse N que está aqui é um número inteiro, né, que pode ser 1, 2, 100, 500, etc. E o meu Ezinho é o que eu chamo de carga fundamental. A carga fundamental, ela é baseada na carga do elétron ou do próton, né? Aí 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Né? Aqui eu não estou colocando nem menos nem mais, porque existe um mais ou menos aqui na frente já. Né? Esse mais ou menos aqui vai dizer para mim se a carga é positiva ou se a carga é negativa. Né? A carga fundamental aí, a constante da carga fundamental, a gente classifica ela como sendo positiva. Então, a pergunta é aqui, ó. Exemplo. Quantos elétrons possui uma carga de menos 3,2 nanocoulombs? Então, se é nanocoulomb, então eu já automaticamente coloco aqui a minha grandeza de 10 a menos 9. Né? Aqui eu coloquei mais uma escalinha também aqui para a gente ter noção, né, dos valores aí. Mas o nanocoulomb significa 10 a menos 9. Então, a ideia é você fazer uma regrinha de 3, né, para descobrir aí quanto vale esse N aqui, qual é o número de elétrons que essa carga possui. Então, a regrinha de 3 é basicamente essa. Se um elétron tem uma carga de 1,602 10 a menos 29, quantos elétrons, né, ou X elétrons aí, N elétrons, interrogação, possuem numa carga de 3,2 vezes 10 a menos 9 coulombs. Então, a gente vai fazer aí uma regrinha de 3, né, a famosa multiplicação em cruz, certo? Então, vai ficar aqui, ó, N E vezes 1,0602 vezes 10 a menos 19,
é igual a 1 vezes 3,2 vezes 10 a menos 9. Então, passando a divisão aí, né? Dividindo. Então, o meu NE, o meu número de elétrons, ok? Ele vai ser aí 3,2 vezes 10 a menos 9, dividido por 1,602 vezes 10 a menos 19. Quando eu faço essa conta aqui, isso aqui dá da ordem de 2 vezes 10 a décima, né? Ou seja, 20 bilhões de elétrons. Então, numa carga de 3,2 nanocoulombs, eu tenho 20 bilhões de elétrons presentes, né? Já um elétron tem uma carga de 10 a menos 19, aproximadamente, né? E 3, 10 a menos 2 nanocoulombs, né, tem 20 bilhões de elétrons presentes. Então, essa é o que a gente chama de quantização. É o quantas partículas eu tenho na hora de estar produzindo aquela carguinha. Beleza? Tudo bem? Isso é o que a gente chama de carga quantizada, né? Não que necessariamente eu tenha apenas um elétron ou um próton. Eu tenho aí que estar contando, levando em conta a quantidade de partículas que tem ali naquela carga. Por isso que a gente chama aí de carga quantizada. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Alguém não pegou os cálculos aí? Foi muito rápido? Diga, Carol. Para que serve a carga quantizada? Geralmente, né, a gente não trabalha com um elétron, um próton. É muito difícil você isolar uma partícula, né? Então, geralmente, quando você está trabalhando com cargas, né, imagina que você está pegando ali uma amostra, né, de moléculas ali. E quando você está trabalhando com uma amostra, né, você não está trabalhando com a massa perto da unidade atômica. Por exemplo, imagina que você pegue aí, você vai trabalhar com a massa de, deixa eu pegar o mercúrio. Aí, mercúrio tem uma massa de aproximadamente 207 U, né? Aí a nossa massa, acho, né, que é 207 U. Então, se você não pega a massa de um átomo, né, você está pegando a massa de uma amostra ali. Essa massa de uma amostra geralmente tem da ordem de gramas, miligramas, etc., né? É como se você está lidando com mols ali. Então, por exemplo, em 1 mol você tem essa quantidade aqui, né? Mas, por exemplo, se você tiver 30 gramas, por exemplo, 30 gramas você tem tipo uma cacetada de mols, né? Vamos dizer aí, 10 vezes 10 a terceira mols, né? 10 mil mols. Então, essa é a ideia. Você tem como se fosse uma massa quantizada aqui, seria a relação do mol. A mesma coisa vale para carga. Né? Então, geralmente, quando você está pegando alguma coisa, fazendo alguma medida, você não está pegando um elétron, um próton. Você está pegando uma carga com vários elétrons, com vários prótons. E aí, a ideia é você descobrir quantos elétrons tem ali dentro, né? Para você estar quantizando essa carga. É a mesma coisa quando eu meço essa relação de mols e massa atômica. Não sei se deu para pegar a ideia aí. Beleza? Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo? Gente, tudo bem? Todo mundo pegou a ideia da continha? Sim? Beleza. Tá bom, bora lá. Vamos falar então de força, né? Aí, como eu disse aí que cargas elétricas têm uma iteração de atração ou de repulsão, né? Então, elas estão relacionadas com força elétrica. Qual é a ideia aí da força elétrica? Ou que a gente chama de lei de Coulomb, né? Então, basicamente, a lei de Coulomb, ela relaciona, né, a, a iteração
entre atração ou repulsão da carga elétrica, né, e a força que envolve essa atração ou repulsão. Então, a lei de Coulomb ela dá para a gente o módulo da força elétrica entre duas cargas, diz que essa força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, basicamente, essa é a ideia aqui da lei de Coulomb, né, da minha força elétrica. Ela é proporcional ao produto das cargas, né, ó, Q1, Q2, e inversamente proporcional à distância entre elas, que é aqui o meu R quadrado, certo? E o K é a minha constante de proporcionalidade, chamada aí de constante de Coulomb. Tá ok? Então, essa é a ideia aqui da nossa força elétrica. Então, como é que eu represento essa força elétrica? Né? Então, imagina aqui que eu tenho duas partículas positivas, ó. Estou circulando em preto aqui. Né? Duas partículas positivas, elas tendem a se afastar. Né? Então, o meu vetor de força, ele é desenhado na linha de ação, né? Que une as partículas. Então, o que é a linha de ação? É essa linha aqui, ó. Imagina que eu tenho uma linha reta passando no meio de duas partículas. Então, existe uma força elétrica para cá e uma força elétrica para cá. Essas forças são iguais em módulo, em direção, porém em sentidos opostos, certo? São forças aí apenas com sentido oposto. A mesma coisa vale para quando eu tenho duas cargas negativas, né? Então, negativo aqui, e a minha força de repulsão de duas cargas iguais. Então, aqui. E quando eu tenho duas cargas de sinais opostos, né, positiva e negativa, aí existe uma tendência de atração. Aí a minha força, ó, né, para cada uma das partículas, ela está apontando para dentro. Né? Então, essa aqui é a minha força F. Essa aqui é a minha força F. Perceba que as forças são de mesmo módulo, mesma direção, porém de sentidos opostos. Né? Então, aqui na atração e aqui na repulsão. Por que sentido oposto? Porque eu posso geralmente tomar uma carga de referência, né? Então, qual é a força que o próton faz no elétron? Ou qual é a força que um elétron faz no outro elétron, se for uma relação de repulsão? Então, eu tenho sempre que estar tomando essa carguinha de referência ali para estar medindo a força. Mas elas têm aí mesmo modo, mesma direção, porém o sentido oposto ali, tanto na atração quanto na repulsão. Certinho? Tudo bem? Alguém nunca tinha estudado a lei de Coulomb aqui na vida, gente? Você pode falar para mim, sem medo de ser feliz. Alguém nunca viu? Força elétrica? Nunca tinha visto? Geralmente a gente viu no ensino médio, né? Foi a última vez. Certo. Só para eu deixar claro aqui, ó. No cursinho, ensino médio, né? Basicamente. Então, olha só. Você tá vendo essas duas expressões aqui, ó? Que eu tô circulando em preto aqui. E essa outra expressão aqui. As duas que eu tô circulando em preto. O que tem de diferença entre elas? Jogo do um erro. Qual é a diferença entre as duas fórmulas aí? Né? Exatamente, né? Não é esse carinha que tá aqui na frente, ó. Deixa eu apagar aqui. No jogo do um erro aqui. É isso aqui, né, ó. 1 sobre 4π epsilon zero. E aqui eu tenho um K. Não é mesmo? Todo mundo consegue perceber isso, gente?
a relação das duas expressões aí? Sim? Quando eu comparo uma equação com a outra, o que eu posso dizer dessas duas que estão circuladas em laranja aí? Elas são o quê? Hein? Isso, são iguais, não é? São equivalentes. Ou seja, a minha constante de Coulomb, K, ela é equivalente, né? Lembrando o sinal de equivalente aí é um triplo igual a 1 sobre 4π epsilon zero. Então, são valores iguais, né? Mas aí você pergunta para mim, puta que pariu, professor, mas por que escrever a mesma coisa de duas maneiras diferentes? Para que complicar a nossa vida? Meu Deus do céu, por que não deixa o nosso K ali bonitinho, né? A gente aprendeu tudo com o K. Por que complicar e escrever a nossa constante de Coulomb, né? Como sendo aí uma outra relação, 1 sobre 4π epsilon zero. Bom, vamos lá. Vou tentar convencer vocês o porquê de estar escrevendo dessa maneira aqui. Esse epsilon zero, ele é uma constante bem importante aqui nas aulas de eletricidade. Ele é o que a gente chama de permissividade elétrica do vácuo, né? Uma constante, ou seja, o quanto que o meio vácuo permite a passagem de campo elétrico, né? Ou seja, permite a passagem de eletricidade. Esse valor constante, né, ele tem aqui, numericamente, valendo 8,85 10 a menos 12 Coulomb quadrado por Newton vezes metro quadrado. Né? O que significa esse valor aqui? Esse epsilon zero, ele está presente no que a gente chama depois da constante da velocidade da luz. Eu não sei se eu cheguei a falar isso no curso de Física 1, mas quando a gente estuda o espectro luminoso, o espectro eletromagnético, ele é basicamente onda eletromagnética, né? Ele é composto de campo elétrico e composto de campo magnético. Então, aquela constantezinha C, né, que a gente conhece aí como 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é a velocidade da luz, que é uma constante no vácuo, ela pode ser escrita da seguinte maneira: C é igual a 1 sobre raiz de epsilon zero, que é esse camarada aqui, e uma outra constante chamada de mi zero, que está relacionada com o magnetismo, que a gente vai ver depois lá nas aulas de magnetismo lá na frente. Então, esse epsilon zero, ele é importante porque a velocidade da luz é definida em termos dele, justamente pela luz ser essa componente de onda eletromagnética, né, composta aí de campo elétrico e campo magnético. Então, esse valor aqui, ele aparece justamente para fazer a conexão das que a gente chama de equações de Maxwell, que são as equações do eletromagnetismo, né? As 4 equações aí que definem o eletromagnetismo, que estão relacionadas com campo elétrico e campo magnético, né? E como um produz o outro, e também que definem a luz como sendo uma componente importante aí do eletromagnetismo. Então, é por isso que a gente acaba usando, né, o valor de epsilon zero ao invés de usar a constante de Coulomb, né? Porque quando a lei de Coulomb foi enunciada, não se conhecia esse epsilon zero aí. Então, foi apenas colocada uma constante ali, né? Para relacionar a proporcionalidade ali da força e da interação das cargas. Mas depois que se foi feito cálculos futuros, né? Lá no finalzinho do século XIX, pelo Maxwell, aí sim foi introduzida essa constante epsilon zero. Então, a ideia é que a gente pode usar o epsilon zero, né, 1 sobre 4π epsilon zero, e também podemos usar a constante de Coulomb. Tá? Então, o que eu faço? Geralmente, eu uso direto a constante de Coulomb. Né? Então, nesses cálculos iniciais aqui, nas primeiras listas, etc., pode usar sem medo aí a nossa constante de Coulomb, que vale 8,9910 a nona. Então, ó,
é a mesma coisa. Então, ele logicamente é 1 sobre 4π ε0, né? Não, que o ε0 é equivalente a K. Não, a equivalência é em relação inversa, né? E ainda multiplicado por 4π. Mas você pode usar o K sem problema nenhum também, né? Estou só explicando o porquê de aparecer esse ε0 aqui, porque lá na frente, depois, a gente vai estar lidando com as componentes também magnéticas, né? E aí ela é importante porque a velocidade da luz é definida em função dela. Tudo bem? Foi só para fazer essa correspondência ali entre as duas constantes. Maravilha? Todo mundo pegou a ideia, gente, do ε0? Tranquilo? Certo? Só para a gente finalizar esse slide aqui, ó, né? Essa força vetorial, né, ó, lembra que eu coloquei ela aqui? Em relação à linha de ação, né? Como é que eu represento ela vetorialmente? Ela fica representada dessa maneira aqui, ó. O zero é por causa do vácuo, né? Então, o vácuo é o meio mais rústico, vamos dizer assim, né? Então, o meio aonde não existe meio, né? Então, por exemplo, epsilon zero, aí o zero está relacionado com o vácuo. Fosse, por exemplo, epsilon 1 ou epsilon 2, né? Aí vamos lá, ar, água, etc. Tipo, é só por causa do meio, né? Que está relacionado. Por isso que a gente chama aí de zero apenas. Né? Depois é mi zero depois, né? O outro aqui, que vai ser o do campo magnético também, a mesma coisa. Voltando para a força aqui, né? Então, para eu representar a força, né? Como ela é um vetor, ela precisa de intensidade, direção e sentido. A intensidade está aqui, né? É o nosso 1 sobre 4πε0, que é o K da constante de Coulomb, produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. E a direção e sentido eu vou estar representando por esse R chapéu. Esse R chapéu é o meu versor direção sentido. Aqui no caso aqui, ó, né, para essa figura, se eu estiver representando aqui o meu XY aqui, ó, dessa maneira, esse Rzinho, né, ele vai ser uma mistura de I chapéu mais J chapéu, né, porque ele está justamente aqui na diagonal, certo? Um pedaço no X e um pedaço no Y. Então, se ele estiver inteiramente na direção horizontal, ele é apenas I chapéu. Se ele estiver inteiramente na direção vertical, J chapéu. Se ele estiver numa diagonal, ele é a composição, né, de I e J, justamente aí para estar representando direção e sentido, né? Aquela notação enxuta, né, que nós vimos lá no curso de Física 1, quando estudamos vetores. Não é verdade? Todo mundo lembra disso? I chapéu, J chapéu, K chapéu, base ortonormal? Sim? Ok. Beleza. Aliás, essa aula aí, né, foi a nossa única aula presencial, né? Foi a aula que eu expliquei tudo isso. Não sei se vocês lembram dessa aula aí, né? Já faz um certo tempo, né? Faz um belo tempo aí, já. Então, vamos lá. Então, essa é a nossa força vetorial. O que acontece se eu tiver mais partículas envolvidas aí opa, nas contas, né? Ou nosso espaço aí? O que acontece? Eu vou ter o que eu chamo de princípio de superposição. O que é o princípio de superposição? Seria basicamente, né, eu estar somando a força envolvida para cada partícula, né? Então, suponha que existam N partículas carregadas na vizinhança do que a gente vai chamar de partícula 1. Né? Então, imagina aqui, ó, tem uma partícula 1, aqui, ó, e aqui eu tenho a partícula 2, uma 3, uma 4, assim por diante, certo? Uma outra aqui, 5. E aí o que acontece?
E geralmente o que eu faço? Eu tomo essa partícula aqui como sendo uma referência, e aí eu avalio qual é a força que cada uma dessas partículas faz na partícula 1. Então, toma a partícula 1 referência. Então, 1 referência. Por isso que aparece aqui, ó, F1 total. E aí eu vou avaliar, né, qual que é a interação de força entre cada uma dessas partículazinhas, né? Então, imagina aqui, ó, por exemplo, ó, entre a partícula 1 e a partícula 2. Então, eu tenho uma repulsão, né? Então, a partícula 2 faz com que a partícula 1 se repila. F1, 2. Imagina que a interação entre F1, 3 seja uma interação de atração. Então, a força F1, 3 está aqui, ó. Imagina que a interação entre a força, a partícula 1 e a partícula 4 seja uma interação também de atração. Então, está aqui a minha força F1, 4. Imagina que a interação entre a partícula 1 e 5 seja de repulsão. Então, fica aqui a minha força F1, 5. Okay? Então, para eu obter a força total que a partícula 1 está submetida, eu preciso somar vetorialmente, né? Lembrando que isso aqui é uma soma vetorial, todas as forças que ela está submetida com as partículas vizinhas. Né? Então, preciso somar quem é F1, 2. Aqui. Preciso somar quem é F1, 3. Preciso somar quem é F1, 4. Preciso somar quem é F1, 5, né? Ou F1N aí, dependendo do N do número de partículas. Certo? E aí, cada uma das expressões é aberta, né? Ó. Então, a força entre 1 e 2 tá aqui, ó. O que muda na relação? Tá aqui, ó. Q1, Q2, distância R1, 2 quadrado. Força F1, 3, Q1, Q3, R1, 3 ao quadrado. Se a partícula for Qn aqui, né? Então é Q1, Qn, R1N ao quadrado. Né? Então é a distância da partícula em questão até a partícula avaliada, né? E também a carga de cada uma delas. Né? Então, a ideia é sempre tomar essa partícula como referência. Então, aqui no caso Q1, e a gente indica as forças elétricas em cima dela, né? Que foi o que a gente fez aqui. Então, eu tenho 4 forças e tenho que somar vetorialmente essas 4 forças aqui. Né? Lembrando que o nosso 1 sobre 4πy0 sempre pode estar sendo substituído aí pelo casinho, que é a constante de Coulomb, na hora de estar fazendo os cálculos aí para facilitar. Tudo bem? Então, isso aqui é o que a gente chama de princípio de superposição. Né? Eu aplico todas as forças ao redor de uma partícula. Tranquilo, gente? Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo? Maravilha, jovens. Isso, exatamente. Mas eu vou ter que somar esses vetores depois, né? A gente vai fazer um exemplo agora. Moto G7 Power. Não sei quem é você. É a Emily, ok. Desculpa, Emily. Deu pau. Sem problema. Então, a gente vai fazer um exemplozinho agora aqui. Vamos lá. Olha só. Vamos fazer 3 exemplos, na verdade, né? Então, imagine aqui, ó, que eu tenho 2 cargas. Não, então, 2 partículas, Q1, Q2, né, com uma distância R entre elas, né? E a minha partícula de interesse é a partícula Q1. Como as duas são positivas, a força é de repulsão, né? Então, o meu F1, 2, que é a força que a partícula 2 faz na partícula 1, é essa força aqui, ó, repelida. Ok? Se eu agora pegar esse mesmo arranjo e colocar uma outra partícula aqui, Q3, no meio, né, o que vai acontecer? Eu continuo com a força de repulsão aqui, F1, 2,
que era da partícula 2. E eu vou ter uma nova força, que é uma força de atração, né, para a partícula 3 aqui, ó, F13. Lembrando que eu estou tomando, ó, Q1 como referência, né, ó. Q1 é a partícula de interesse ainda. Então, ela é atraída pela partícula 3 e repelida pela partícula 2. Então, eu tenho um vetor apontando para a direita e um vetor apontando para a esquerda. Eu tenho que somar esses dois para obter a força total. Ok? Se eu colocar agora essa partícula Q4 aqui, ó, só que ela está agora na diagonal, no eixo Y, né? Então, o que vai acontecer? Essa partícula Q2 continua repelindo aqui, né? Então, está aqui o meu F12 de repulsão. E a partícula Q4, com um sinal oposto, né, negativo, ela vai estar sendo uma atração. Ok? Então, perceba que o vetor está aqui com uma certa inclinação θ em relação ao semi-eixo positivo. Então, ela é atraída pela partícula 4 e repelida pela partícula 2. Para eu estar obtendo o vetor força total, aí eu tenho que estar somando vetorialmente esses camaradas aí, né? Mas perceba que os vetores de força, eles são sempre desenhados em cima da minha partícula de interesse aqui, que é a minha partícula Q1. Né? Então, é como se eu estivesse esquecendo as partículas adjacentes, né? Eu só interesso ali em relação à força, em relação à interação, se é atração, se é repulsão que essas partículas vizinhas estão fazendo em relação à partícula de interesse. E aí depois eu desenho os vetores. Com os vetores desenhados, aí é pura matemática, né? A gente precisa aí somar os vetores, decompor se necessário e fazer aí a continha. Tudo bem? Deu para pegar a ideia, gente? Tranquilos? Vamos fazer esses exemplos aqui, então, na prática. Vamos resolver esses 3 exemplos aqui de forças, só para a gente ter uma ideia aí do que está acontecendo. Vamos lá. Então, primeiro exemplo, olha só. Né? Então, tá aqui, ó. Imagina que a minha partícula Q1, não, é esse primeiro exemplo que eu vou resolver aqui, ó. Esse aqui. Estou resolvendo esse caso aqui, ó, que eu estou circulando em laranja, de duas partículas iguais, né? Q1, Q2 separados por uma distância R aqui. Então, imagina aqui, ó, que a carga de Q1 seja mais 1,610 a menos 19, a carga de Q2 seja 3,210 a menos 19 e o R vale 2 centímetros, que passando para metro vale 0,02. Então, tá aqui, ó, minha partícula Q1, minha partícula Q2, e a distância entre elas é o R. Então, de novo, a gente vai tomar a partícula Q1 como referência. E o que acontece? A minha força F12, ela está repelindo a partícula Q1. Tudo bem? E o que acontece? A linha de ação, ela está ao longo do eixo X. Aqui, ó. Então, ou seja, ela está apontando na direção negativa do eixo X. Ok? Então, ó, que é a força que a partícula 2 faz na partícula 1. Então, eu vou estar calculando a força aqui, ó. Aplico a formulinha da força, né? O 1 sobre 4πε0, que é o nosso K, da constante de Coulomb. Ele está aqui o valor dele, ó, 8,9910 a nona. Módulo do produto das cargas, né? Então, eu não preciso me preocupar se a carga é positiva ou negativa. Vou botar um módulo aqui, ó. Então, 1,610 a menos 19 vezes 3,210 a menos 19 dividido por 0,002 ao quadrado. Quando eu faço essa continha aqui, ó, ela vai dar para a gente 1,1510 a menos 24 newtons. Esse aqui é o módulo da força. Né? Note que aqui, ó, eu não estou colocando a flechinha em cima. Esse cara aqui é apenas um módulo da força. Para eu estar representando o vetor por completo, né? Então, aí eu tenho que levar em conta que esse camarada aqui, ó, ele está na direção do eixo X negativo. Então, eu vou estar associando uma letra menos I aqui, ó.
né, que está relacionado com o eixo X, apontando para a esquerda. Então, é 1,15, 10 a menos 24, menos I newtons. Essa é a minha força que a partícula 1 faz na partícula 2. Tudo bem, gente? Beleza? Eu quero que vocês façam essa conta aqui na calculadora. Tá todo mundo com calculadora aí? Apostos? Olha só a calculadora. Material presente aí em sala de aula, né? Ou em sala de casa, né? Vamos dizer assim, quarto de casa aí. Façam essa conta para mim aí, gente. Quero ver se vocês conseguem fazer essa conta. 8,99 vezes 1,6, 10 a menos 19, vezes 3,2 vezes 10 a menos 19, dividido por 0,02 ao quadrado. Quanto vai dar esse valor aí? Quero ver quem vai conseguir fazer. Porque, a princípio, parece conta simples, né? Que está sendo feita, mas perceba que são 4 números aí com potências de 10, né? Para você fazer alguma coisa errada na calculadora, ó, é 2 palitos, viu? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem fazer a continha aí. Tentando, hein, gente? Vamos lá. Deu certo? Todo mundo conseguiu, gente? Alguém não conseguiu? Recuperar o resultado? Lembrem de usar a tecla ESP, né? Para representar aí as potências de 10. Mais fácil de fazer. Emily conseguiu, Júlia, Nicole, todo mundo, gente? Aline, Carol, Cristiane, Felipe, Gabriel, Guilherme, Igor, Isabela, João Vitor, Letícia, Lívia, Lucas. Todo mundo conseguiu? Beleza, então tá bom. Vocês conseguiram, ok. Fico menos preocupado. Vamos fazer agora o exemplo 2, né? Que é esse exemplo aqui, ó. Eu vou apagar os desenhos aqui, ó. Vamos fazer esse cara aqui agora. Agora eu vou ter 3 partículas envolvidas. Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Então o que acontece? Olha lá. Então tá aqui minha partícula Q1. 1,6, 10 a menos 12. 10 a menos 19. A partícula Q2 é a mesma Q2 que já tinha antes, já. Então já não preciso colocar o valor dela de novo. E a partícula Q3, a minha nova partícula, ó, menos 3,2, 10 a menos 19. E a distância que ela está agora, ó, a distância é 3 quartos de R. Ou seja, era o meu valor de R, 3 quartos, né? Então era 0,02, certo? 3 quartos, que vai dar para mim 0,015. Tudo bem? Então vamos lá. Tomando a partícula Q1 como referência. Então, de novo, a força que 2 faz em 1, né? Então, essa aqui é positiva. Q1 positiva. Então, Q2 repele Q1. A gente já calculou essa força aqui, né? Que era a força que estava aqui no eixo X negativa. E a partícula Q3, ela é uma partícula negativa, né? Então, Q1 e Q3 têm uma relação de atração. Né? Ou seja, o vetor força 1, 3, ele é um vetor que vai estar apontando no sentido oposto do vetor F1, 2. Então, para eu obter o valor total, eu vou ter que estar somando vetorialmente meus dois camaradas aqui. Né? A nossa soma vetorial. Então, o valor de F1, 2 eu não preciso calcular. A gente já fez essa conta aqui. Né? Então, ele veio da equação 1, ó,
Então, até se voltar o slide aqui, eu chamei esse cara aqui de equação 1, né, que é esse valor aqui que a gente já tinha calculado. Então, não preciso calcular ele de novo. Né? Só vou calcular agora quem é F13. Então, F13 é a minha constante de Coulomb, né, o nosso casinho aqui. Módulo de Q1, Q3, dividido pela distância ao quadrado, que é 3/4 de R ao quadrado. Então, substituindo os valores, né, ó, tá aqui a constante de Coulomb, K, partícula Q1, partícula Q3, né? Note que a partícula Q3 ela era negativa, mas eu não preciso estar considerando o negativo dela na conta, né? Porque é o módulo da carga. Então, apenas 3,2 dividido aí por 0,15 ao quadrado. Então, eu vou encontrar esse valor de conta aqui. Fazendo toda essa continha, né, 8,9910 a nona, vezes 1,610 a menos 19, vezes 3,2 vezes 10 a menos 19, dividido por 0,015 ao quadrado, vamos encontrar 3,0510 a menos 24. Lembrando que esse aqui é o módulo da força. Ok? A força F13, né? Aqui é F13, desculpa aqui, ó. F13, ela está apontando no X positivo, né? Porque ela estava apontando no sentido de atração, ou seja, o valor vetorial da força é esse cara aqui, ó. 2,05, 10 a menos 24, mais I, porque o mais I está no sentido X positivo. Certo? Tudo bem? Então, esse é o valor da força F13. Mas agora eu tenho que achar o valor da força total. Certo? Então, a força total é a soma vetorial do F12, que a gente já tinha calculado antes, com o F13, que nós acabamos de calcular. Então, meu F12 era negativo no I e o F13 era positivo no I. Então, é como se eu estivesse somando dois vetores, um para a direita e um para a esquerda. Então, o meu vetor para a esquerda é o meu F12, ó, que está aqui, em azul aqui embaixo. O meu F13 é o que está aqui, ó. Opa, em amarelo. Esse grandão aqui, ó. Esse é o meu F13. E a diferença entre eles é o meu vetor força total. Né? Então, se um está para a direita e um está para a esquerda, o que está para a direita é maior, né? A minha força total fica aqui, ó, 9, 10 a menos 25, mais I. Então, ó, o meu F1 total está em branco aqui, ó. Esse camarada aqui. Então, se eu tiver as duas partículas interagindo com a partícula 1, aí sim a minha partícula 1 vem para a direita, né? Ela é mais atraída pela partícula 3 do que repelida pela partícula 2. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida aí? Todo mundo pegou a ideia dos vetores? Um para a direita, um para a esquerda? Tranquilo mesmo? Ok, beleza. Vamos para o último exemplo, então? Ó, no último exemplo, ó, eu vou estar fazendo esse aqui agora. Aonde a minha partícula agora ela está disposta no eixo Y, né? Uma altura. Então, eu vou ter agora que trabalhar com decomposição de vetores para estar fazendo a continha. Vamos dar uma relembrada nisso aí. Então, está aqui o nosso terceiro exemplo.
Então, olha só. Partícula Q1 está aqui, ó, positiva. Partícula Q2 é a mesma partícula Q2 que a gente já tinha antes aqui. Também positiva. E agora a minha partícula Q4, que está aqui, ó, negativa, né, ó, valendo aí 3,210 a menos 19 coulombs. A distância que ela está na partícula de referência continua valendo ali aqueles 3/4 de R, então eu já sei a distância, é 0,015. Certo? Então, como é que vão ser as forças aí relacionadas? Então, olha só. A partícula Q2, né, mesmo sinal, ela causa uma repulsão. Então, ó, representa aqui F12 repelindo. Okay? A partícula Q4, ela é negativa, interagindo com a partícula positiva Q1, ela vai causar uma atração. Então, o vetor de força F14 está aqui, ó, atraindo, né, apontando para cima. Com esse ângulo θ aqui, né? Ó, o ângulo θ é a inclinação que essa partícula está em relação ao semi-eixo positivo, que θ valendo 60 graus. Então, para eu encontrar a minha força total, eu vou ter que somar os dois vetores, F12 e F14. Soma vetorial. Só que esse F14 ele está disposto na diagonal, né? Então, o que a gente vai ter que fazer com ele? Decomposição de vetores, antes de estar fazendo qualquer coisa. O F12, eu não preciso calcular ele já foi calculado, né? Ele veio lá da primeiro exemplo que a gente fez lá, né? Como eu não mudei o valor da carga, eu não mudei a distância da carga, né? Então ele continua aqui o 1,15 10 a menos 24 menos I, né? Que chamou da equação 1. Então, a princípio, eu tenho que calcular só esse camarada aqui, ó, o F14. Tudo bem? Vamos lá. Então, quem é o meu F14? Primeira coisa que eu vou fazer é calcular o módulo dele. Eu não vou me preocupar com o vetor primeiro. Vou apenas calcular o módulo, certo? Então, o módulo de F14, ele vai ser aqui, ó, 1 sobre 4πε0, que é a nossa constante K. Módulo de Q1, módulo de Q4, dividido por 3/4 de R ao quadrado. Então, fazendo as continhas aí, né? Ó, tá aqui o nosso K. Carga Q1, 1,610 a menos 19. Carga Q4, 3,210 a menos 19. E distância ao quadrado aqui, 0,015 ao quadrado. Né? Essa força aqui, ó, F14, ela vai dar para a gente 2,0510 a menos 24 newtons. É o módulo, né? Note que eu não estou representando nem I chapéu, nem J chapéu, nem direita, nem esquerda. É só o módulo da força. É só a intensidade dela. Só que essa força, ela está aqui, ó, disposta na diagonal. É o nosso F14. Então, o que eu faço com ela? Eu vou ter que decompor em F14x e F14y. Então, ó, o meu F14x, o meu F14y. Ela é escrita, então, ó, F14x é F14 cosseno de θ, porque ele está no cateto adjacente, que é o ângulo θ. E o F14y é F14 seno de θ, porque ele está na parte oposta, né? Esses vetores aqui formam o nosso triângulo retângulo, né? Ó. Então tá aqui, ó, F14. Tá aqui F14x e F14y. E aqui meu ângulo θ. 90 graus aqui. Então eu tenho a relação de triângulo retângulo, eu posso usar as conhecidas definições de seno e cosseno para estar encontrando as projeções do nosso vetor. Dessa maneira, eu posso escrever o vetor F14 como sendo F14x, que é minha componente na direção I, como sendo F14 cosseno θ. E eu posso estar escrevendo F14y,
que é minha componente na direção J, como sendo F14 seno de θ. Certo? E esse valor aqui, ó, a gente conhece ele. É o módulo que foi calculado aqui, ó. Esse 2,05 10 a menos 24. Então, esse valor aqui, ó, ele vai entrar aqui. E os valores de seno e cosseno, a gente já conhece, né? Que são valores aí de cosseno de 60 e seno de 60. Tudo bem, gente? Todo mundo conseguiu pegar a ideia da decomposição? Como é que eu escrevo esse vetor ali na decomposto nas duas componentes, I e J, em relação a seno e cosseno? Tranquilo? A gente vai trabalhar um monte com vetor, viu? Então, se está ficando um pouquinho difícil aí de relembrar algumas propriedades, né? Vocês perguntem, gente, não deixa passar a dúvida, não. O nosso curso aqui vai ser basicamente cálculo vetorial aqui nessas primeiras aulas. Muito vetor para cima e para baixo aqui na hora de estar fazendo conta. Beleza mesmo? Tranquilos? Então tá bom. Então vamos lá. Então, agora que eu sei as projeções, né, vamos calcular cada uma das projeções aqui, ó. Então ela vai ficar aqui, ó. O F14, né? Eu vou somar todo mundo agora. Né? Então, somando aqui F12, que eu já conhecia. Né? Então, esse aqui é o meu F12. Com o F14. O F14, ó, é todo esse camarada aqui, ó. Porque ele tinha componentes na direção I e na direção J, né? X e Y, que estava cada uma aí com seno e cosseno de 60. Então, o meu F14, que é aquele valor que eu tinha lá calculado já vezes o cosseno de 60, né? Ó, ele vai dar para mim aqui 1,025 10 a menos 24. E o F14 vezes o seno de 60 vai dar para mim 1,77 10 a menos 24. Então, agora eu vou ter que estar fazendo uma soma, né? Relacionando componente com componente. Quem é I com I vai estar sendo juntado aí. Então, aqui, ó, esse cara tem I e esse cara tem I. Então, ó, menos 1,15 10 a menos 24, mais 1,025 10 a menos 24, vai dar para mim menos 1,25 10 a menos 25. Então, esse cara aqui, componente I. E a minha parte da componente J, né, é apenas essa que sobrou aqui, ó. Porque eu não tenho nenhuma outra J para estar somando aqui. Então, 1,77 10 a menos 24 J newtons. Então, esse jovem aqui, ó, é a minha força total. Né? Perceba que ela tem componentes I e J. Ok? Então, tenho uma parte na vertical, outra parte na horizontal. Como é que isso fica representado no vetor? Olha só. Então, ó, eu não tinha aqui o meu F12 para cá. E o nosso F14 para cima aqui. Depois que eu quebrei o F14 em duas componentes, olha só. Ficou aqui, ó, as duas componentes de F14, que é o F14x e F14y. Certo? Na hora que eu somo as duas, certo? A minha força total, ela dá para cá. Ó. Essa F1 total, ela é negativa no x e positiva no y. É como se eu estivesse fechando uma linha poligonal aqui, né? Ó, entre os dois vetores. Deixa eu fazer aqui, ó. Imagina que esse aqui fosse a minha vetor soma. Esse é o meu F1 total. Ele está fechando a linha poligonal entre o vetor F14 e o vetor F12. Então, esse é o meu vetor total. Se eu quiser calcular o módulo dele, né? Porque aqui ele está em notação vetorial, né? Ó, com I e J. Calculando o módulo dele, né? Então, o módulo é a soma dos quadrados de cada componente tirada a raiz quadrada.
né? Então, F1 total ao quadrado, F1 total x quadrado, F1 total y ao quadrado. Então, tirando o quadrado de cada uma das componentes, para estar calculando o módulo. Então, o módulo da força vale 1,7810 a menos 24. Esse é o módulo total da força, né? Então, esse é o módulo e a notação vetorial estava no slide anterior. Tudo bem? Maravilha, gente. Alguma dúvida? Todo mundo pegou a ideia? Tranquilo mesmo. Lembrando que vocês já estavam com os slides aí, já fazia umas 4, 5 dias já. Eu tinha mandado já, né? Na quinta-feira, se não me engano. Certinho. Se ficou alguma dúvida, gente, vocês perguntem, por favor. S'il vous plaît. Please. Não fiquem com dúvida aí nas partes vetoriais. Tranquilo mesmo? Aline, Carol, Cristiane, Felipe, Gabriel, Júlia, Guilherme, Igor, Isabela, Lívia, João Vitor, tudo bem, gente? Então tá bom. A gente já está quase finalizando a nossa aula, né? Esse aqui é o nosso último slide aqui, só para a gente definir aí aquela relação de conservação de carga, né? Então, a carga total de um sisteminha isolado, ela é sempre conservada, né? Eu não posso ter perda de carga aí, né? Então, por exemplo, lembra no decaimento radioativo, né? Urânio virando tório, emitindo uma partícula alfa, né? Então, aqui a gente tem as cargas sendo conservadas, né? Eu não estou perdendo nada aí, certo? Eu não perco um elétron para um lado, eu não perco um elétron para outro lado, né? Eu tenho sempre conservação de carga. Lembra no decaimento beta mais, decaimento beta menos, que um próton virava um nêutron e um nêutron virava um próton? A carga é sempre conservada no total, né? Eu nunca tenho perda de carga. Por exemplo, na radiação de alta energia, né? Um elétron e um positron se aniquilando, né? Produzindo aí dois fótons, certo? Então, ó, é uma conservação, né? Uma carga negativa se aniquila com uma carga positiva e eu produzo partículas de luz, fóton, né? Ali na que não possui carga, né? Então, eu tenho a conservação de carga. A mesma coisa acontece no que eu tenho de produção de pares, né? Então, um fóton decaindo aí num positron e num elétron, né? Então, ó, aqui está a nossa imagem aqui da câmara de bolhas. Então, está aqui a trajetória do nosso elétron e a trajetória do nosso positron. Então, a carguinha sempre conservada, certo? Então, para que partículas carregadas sejam criadas, é preciso que tenham cargas de sinais opostos. Para que duas partículas carregadas se aniquilem, é preciso que eu tenha cargas de sinais opostos. Então, essa ideia de conservação de carga, né, ela é um conceito bem importante aí também. Tudo bem? Tranquilos? Belezinha. Então é isso, gente. Essa foi a nossa primeira aula ao vivo, certo? Ó, aqui no final eu tenho dois exercícios aí de controle de frequência, né? Envolvendo esse conceito de força que a gente viu, né? Eu coloquei dia 3 de maio aqui, mas desconsidera essa data aqui
considera a data que está lá no Google Classroom, lá, né? Que é segunda-feira que vem. Então, é basicamente vocês fazerem o que a gente acabou de fazer na aula, né? Que é a parte das forças aí. Aqui eu tenho as respostas já de cada um dos itens, né? Para ajudar vocês aí também. Né? Tem o exercício 1, exercício 2, né? Tudo bem tranquilo aí de ser feito. Exercícios bem fáceis também, desconsidera essa data aqui. Fica para segunda-feira que vem. Né? Então, 2 exercíciozinhos aí para a gente fixar essa parte de força. Beleza? Nessa semana eu prometo fazer aí a gravação da aula próxima, né? E aí a gente só tira dúvidas aí na segunda-feira. A gente faz aquele esqueminha que ficou combinado lá. Certinho? Maravilha então, jovens. Não esqueçam de me mandar os grupos, né, de seminário lá, hein? Por favor. Alguma dúvida, gente? Algum comentário, sugestão? Tudo tranquilo? Beleza, estamos tranquilo. Então é isso, gente. Um abraço, boa semana, tudo de bom. Se cuidem aí, bom descanso. Até. Tchau, gente. Tudo de bom. Valeu. Valeu, galera. Boa semana. Tchau.